tão bom, né, a gente ter esse sentimento de dever cumprido para as metas que a gente traça. Pena que eu dei um pequeno deslize. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário. E eu tô aqui então para fazer o segundo ano dessa coisa maravilhosa chamada Livros para o Ano a Seguir, para o ano seguinte. Que no caso, obviamente, é 2020. Eu comecei fazendo isso então no finalzinho do ano de 2018 para esse ano de 2019. Eu selecionei 12 livros e dividi em 2 livros, um para cada semestre. Senti que ia ser melhor para mim. Ainda seria um desafio, seriam 12 livros no total, mas de uma forma um pouquinho diferente. Tô aqui com a ajuda do meu celular, meu próprio canal, e pra gente ver então quais foram os livros, esses 12 livros que eu li ao longo de 2019. O primeiro livro daquela lista, então, era uma coleção de contos que eu tinha aqui do Guy de Maupassant, uma releitura maravilhosa. O segundo foi A Poderosa Fraqueza, de John Knox, um livro bom, mas eu esperava muito mais, pra falar a verdade. A minha terceira meta, então, foi Como Funciona a Ficção, do James Wood, um livro sem defeitos, eu poderia dizer assim. Quarta leitura, então, foi o livro sobre Ratos e Homens, do John Steinbeck. Olha, um livro sensacional, assim, eu gostei muito, fininho, mas muito bom. Quinta leitura, Demian, um livro que ok. Essa é a minha palavra, minha nota, ok. E a sexta leitura seria Um Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce. Mas eu tinha acabado de sair de Demian, que já foi um livro meio pesado pra mim, de, sabe, me esforçar pra ler. E eu senti que eu tava na mesma vibe, eu não tava gostando. Aí acabou que eu desestimulei e não li. Esse foi o meu deslize de 2019. No segundo semestre, então, lemos, começando então em julho, lemos Fundação. Olha, livraço, aço. É isso que eu tenho pra dizer sobre Fundação. Depois nós lemos um livro não tão legal assim, chamado O Bosque das Ilusões Perdidas. E eu não sei se tem muita gente que não gosta, mas eu não gostei desse livro. Depois lemos um livro da Kirsty McCullers chamado O Coração Hipotecado. Não, eu sempre tenho que dizer que não é um livro dela, é um livro póstumo escrito pela irmã dela, com achados e perdidos dela. Enfim, veja a resenha lá pra entender direitinho o que eu quis dizer com tudo isso. Depois um livro queridíssimo chamado Pelos Olhos de Maisie, do Henry James. Olha, que livro. E agora no mês de dezembro estamos lendo O Iluminado. A resenha mesmo ainda vai sair esse mês, mas tá caminhando, eu acho que não tem por que dar errado. Foram esses livros lidos em 2019. Agora vamos aos livros que eu tô me propondo a ler no primeiro semestre de 2020. Quando for lá no finalzinho de junho, eu lanço a segunda parte, obviamente os livros então do segundo semestre. Bom, em primeiro lugar então tá a biografia da Clarice Lispector. Eu já li algumas coisas da Clarice, alguns contos, eu já li aquele livro A Bela e a Fera, mas assim, ela passou assim tão desapercebida por mim que eu não consigo nem lembrar se aquele A Bela e a Fera é um livro de contos ou se conta uma história mesmo, apesar de eu achar que é um livro de contos. Então é uma autora assim que eu não consigo me relacionar, me identificar com ela. Eu pensei assim, quem sabe seja porque eu não conheço a vida, ou o quanto da obra dela tem relação com a vida, com o que ela passou, ou sabendo melhor a vida, eu entendo melhor a obra, sabe? Essas coisas assim. Então, eu já tenho essa biografia que deve ter uns 2, 3 anos, da Kozak Naif. Eu não lembro se tinha uma versão maior, eu tenho essa impressão que tinha uma versão maior, mas se é que tinha, eu obviamente peguei a Pocket, né? Porque, que não é tão Pocket assim. Mas enfim, eu acho que vai ser uma leitura tranquila. Essa versão aqui tem, sei lá quantas páginas, enfim, mais de 700. Mas eu acho que realmente que não vai me dar trabalho. E obviamente a biografia se chama Clarice, e uma vírgula depois. Em fevereiro eu tenho até um pouco de timidez de trazer este livro pra cá, mas a gente traz mesmo assim, né? Que é o The Call of the Wild, do Jack London. Nessa versão aqui, vocês conseguem, dá pra ver essa versão assim? Tipo, onde eu acho que passa desapercebido, acho que confunde com o fundo, hein? Mas enfim, a história eu sei que tem a ver com cachorros, que eu acho que são os cachorros que puxam trenós, é o máximo que eu sei. E que a gente sabe que história envolvendo cachorros são tristes, então eu já separei minha caixa de lencinhos. Mas essa versão aqui, ela me custou acho que R$5. Comprei na Saraiva, na época que a Saraiva fazia assim vendia os livros assim a uns preços que, meu Deus do céu. E sim, tá completo aqui. Eu sei que tem umas versões bonitonas e tal, e bem mais gorduchas, mas tá completo aqui, o que importa é o conteúdo, certo?
E dá pra ler. A letra tá pequena, mas dá pra ler. Uma coisa que eu acho que funcionou muito bem na versão 2019 do desafio foi pegar o livro de uma trilogia, de uma série, ver se eu gosto pra querer dar continuidade. Eu sei que todo mundo compra o primeiro livro de uma série pra isso. Só que eu tenho uma preguiça de ler séries, assim, de pegar o primeiro livro. Então, quando eu coloco numa lista, eu sinto que eu, obviamente, tenho a obrigação de pegar aquele livro realmente. Que foi uma coisa que funcionou com Fundação. Eu amei aquele livro, eu já comprei o segundo, inclusive. Mas agora eu quero dar início a mais uma série. Vamos ver se eu gosto e eu compro os outros. Senão a gente para por aqui também e a gente finge que a gente não leu esse livro. Que é O Último Reino, do Bernard Cornwell. Eu sei que deve ter muita luta, cavalos, guerras e, sei lá, espadas e duelos, talvez. Traições. Enfim, então eu tô com uma alta expectativa, assim, de ter uma boa diversão, assim, de ter um momento legal lendo esse livro aqui. Mas eu vou falar a verdade, sério, tá me dando dor de cabeça livro de página branca. Ultimamente eu leio e me dá dor de cabeça. Então, vamos ver qual vai ser. Vamos ver. Já para o mês de abril, eu vou fazer uma coisa que também funcionou muito bem, tanto na primeira quanto na segunda parte da lista pro ano de 2019, que é esse ainda, mas enfim, que é trazer uma releitura. Eu tenho alguns livros aqui que eu li, gostei, mas eu não sei se sobrevive a uma releitura, eu não sei se eu vou gostar tanto de uma releitura, eu não sei se eu vou querer, eu não sei se mesmo gostando eu vou querer ter. Porque isso aconteceu muito agora no segundo semestre. Livros que eu reli, gostei pra caramba, mas são livros que eu não quero ter, sabe? Eu passei adiante. Que é o Silo, então eu comprei esse livro assim, logo quando ele saiu mesmo, naquele boom que tava todo mundo comprando. Eu amei a história. Diz assim: o que você faria... Diz assim foi ótimo, parece que eu tô começando a ler o livro. Diz aqui atrás assim: o que você faria se o mundo lá fora fosse fatal? Se o ar que respira pudesse matá-lo? Eu lembro muito da história, eu lembro que eu gostei da história, eu achei inovadora, que eu nunca tinha lido nada muito futurístico, muito como é, distópico. Mas será que eu vou gostar de uma releitura? Eu acho que eu vou gostar e manter, mas a gente nunca sabe. Para o mês de maio, eu trouxe uma semi-releitura. Eu li esse livro, acho que até a metade, mas aí eu lembro que eu comecei a assistir o filme, na época que eu tinha TV por assinatura, e eram filmes que ia para um lado que eu achei que não, o livro não ia. Aí eu me desestimulei e parei de ler o livro. Mas está na hora de fechar este ciclo da minha vida, que é, sim, O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Eu tava gostando muito e eu acho que se eu gostar, eu vou manter essa edição, que é da Martin Claret, daquela época. As edições da Martin Claret estavam sobre escrutínio da sociedade. Mas, honestamente, como a obra é em português, a língua original da obra é português, eu acredito que essa edição não tem grandes problemas. Para fechar, então, essa primeira parte da lista, eu trouxe esse livro que eu realmente não sei muito a respeito. Eu comprei por duas razões. O preço estava convidativo, eu quero conhecer o autor, o país, a época, a história, por isso eu comprei, por isso já coloquei aqui no balaio. Que é o Taras Bulba, acredito que é assim que se fala, do Nikolai Gogol, a edição da editora 34. O livro não é muito grosso, mas a gente sabe que isso não significa que será uma leitura fácil. Eu sei que se fala sobre um pai que era um cavaleiro cosaco, que gostava dos filhos e é só. Mas eu deixei essa leitura mais pro final porque eu acredito que vai dar pra ler algumas coisas até lá, pra talvez eu começar a história já sabendo mais dessa época. Porque eu realmente acho que esse não vai ser um livro em que eu vou, sei lá, terminar de ler o livro, ligar a câmera e sair gravando vídeo. Então... E eu não esqueci, no título tá livro bônus. O que significa esse livro bônus? Bom, eu sou a rainha de comprar livro que eu acho difícil e em tocar aqui. Sério. Tenho vários livros que eu digo assim: um dia eu vou ler e eu fico deixando aqui. Um dia eu vou ler e eu fico deixando aqui. Acontece que alguns eu realmente ainda tenho até medo de colocar numa lista dessa. Mas outros eu vejo as pessoas lendo e comentando e todas elas fazem parecer que o livro é fácil, mas mesmo assim eu fico com medo, com receio de trazê-los. E sério, se eu não pôr um limite, eu nunca vou pegá-lo, sabe? Eu tenho que levar um vídeo pro canal até tal data, eu nunca vou
pegar esse livro da estante para ler. Então, esse livro bônus significa que esse livro vai aparecer aqui, a resenha do livro vai aparecer aqui nesse primeiro semestre. Pode aparecer em janeiro, pode aparecer em fevereiro, mas o limite é até junho, até o dia 30 de junho, que eu acho que junho não tem 31. Então, o livro bônus dessa primeira parte é o... Tcharam! Crime e Castigo, do Dostoiévski. Como o que falar, né? Se todo mundo já falou. É um livro que eu vou falar a verdade. O que me fez decidir tirar ele da estante foi quando eu comecei a ouvir pastores falando dele, fazendo até uma análise religiosa. Aí isso assim foi a cereja do bolo que faltava para tirar ele da estante. Eu não sei até que ponto eu também vou conseguir enxergar esse lado. Não sei se é um lado que é uma perspectiva em que eu posso analisar realmente toda a obra, não sei. Mas é isso, gente. O desafio do semestre, literalmente, não só de um mês específico, mas do semestre. É isso, então. Se você já preparou sua listinha e quiser compartilhá-la comigo nos comentários, com o pessoal que for ver esse vídeo. Se quiser colocar um livro bônus aí que tá te encarando há um tempão na estante, essa é a hora. Boas leituras, boas festas, com esse período maravilhoso do ano. Incrível. Obrigada aqui pela visita. Volte sempre.